Segundo Reis, capítulo de número 5, verso de número 10. Nós vamos ler até o verso de número 14 para a nossa meditação nessa noite. Todos que encontraram um texto, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Está de volta nosso irmão Fred, nossa irmã Dagmar, né, Camila, tão moreninho. Eita glória, eu pensei que só eu tô, irmão. Agora já estou ficando branco de novo. Mas já estou, né, voltando a outra cor. Mas nosso irmão Fred, nós estávamos com saudade deles, foram para a Flórida. Esse pessoal, irmão, todo mundo, né, tem que dar um passeio, vai aqui, vai ali, né? Aleluia. Aquele que não vai, ele queima na escada mesmo, né, Rodrigo? Aí fica na escada e pega uma cor na escada, é assim. Mas glória a Deus. Glória a Deus, o importante é estarmos juntos para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Todos encontraram? Segundo o livro de Reis, livro histórico, capítulo 5, verso de número 10 em diante, diz assim a santa e soberana palavra de Deus. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores de que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluias. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o caminho de Deus é diferente, é estranho. Eu quero falar subordinado ao tema: o caminho quem escolhe é Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele: o caminho quem escolhe é Deus. Toma o teu assento e vamos meditar nessa palavra nessa noite. O caminho quem escolhe é Deus. O texto que lemos, o texto fala conhecido, e o texto fala de um homem, comandante, capitão do exército da Síria, um homem conhecido por todos, porque a Síria estava dominando, a Síria estava no controle naquele período. A Síria já havia atacado o reino do norte, Israel, Samaria, e havia levado já muitas pessoas cativas para a Síria. E nós sabemos que a capital é Damasco. E nesta ocasião aqui, o rei de Israel, do reino do norte, ele era rei, porém ele não tinha a verdadeira convicção de quem era Deus de Israel.
Porque quando ele recebe a notícia de que Naamã está indo em Israel, o texto nos diz que o rei rasgou as suas vestes, o rei, ele se desesperou, o rei perdeu o controle da situação, porque ele estava preocupado, porque iria ter uma outra guerra, e Israel não tinha um exército suficiente para enfrentar a Síria. A Síria já havia saqueado Israel em outras ocasiões, e não ia ser diferente, porque naquele período, o reino do norte, Israel, estava em uma grande desobediência para com Deus, e a correção viria através da Síria, dos sírios que estavam ali. E este texto menciona que Deus, nos versículos 1 do capítulo 5, que Deus permitiu, que Deus era com Naamã, que Deus entregou o seu povo nas mãos daquele homem, daquele capitão. Um homem que ele tinha recursos, era amigo do rei da Síria, um homem que era rico, que tinha status, que tinha posição, um homem que tinha ouro, tinha prata, mas o texto diz que ele era leproso. Não adianta ter bens, não adianta ter conhecimento, como foi cantado aqui pelo nosso irmão Antônio, se a paz só temos no Senhor Jesus, se a alegria está no Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos dá a paz, e a paz que Deus nos dá é a paz que excede todo o entendimento. A alegria que Deus nos dá não é uma alegria momentânea. A alegria que Deus dá, Ele dá até ao meio da adversidade. Você vê um cristão ainda com um sorriso nos lábios. No meio de um problema, você ainda vê a esperança, porque Deus é que dá a esperança. Então nós aprendemos que nós não podemos nos apegar à posição, a nos apegar a questões materiais, por mais que ela seja agradável aos olhos humanos, mas nós não podemos nos apegar a isso, porque isso não traz satisfação, alegria, isso tudo é temporário. E nós aprendemos isso, a palavra do Senhor nos fala a respeito disso, que uma das formas de agradar a Deus, uma vez que eu estou morto em Cristo, eu estou escondido em Cristo. Colossenses fala isso, capítulo 3, verso 2 em diante. Paulo ele está falando, eu vou procurar agora as coisas que são do alto, as coisas que são celestiais, e não as coisas terrenas, porque eu estou escondido em Cristo. Quando Paulo ele também diz que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé, ele está dizendo que nós precisamos ter a convicção e a certeza de que vai acontecer, de que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, que aquele que começou a boa obra, Ele vai finalizar ela. Basta eu continuar crendo, basta eu continuar acreditando, basta o homem continuar com a convicção e com a fé genuína no Senhor Jesus. Aleluia! E Paulo, ele vai nos ensinando, ele vai falando às igrejas e dizendo, olha, vocês precisam compreender que as coisas que os olhos veem são temporâneas, vai passar. Você não pode se prender àquilo, ou em tudo, seja financeiro, seja o dinheiro, seja a casa própria, o automóvel, os bens que são bons, ou seja, as circunstâncias
desfavoráveis, os problemas, as aflições, as decepções. Paulo em tudo ele está dizendo, não olhe para as circunstâncias, porque as circunstâncias vão passar, mas tenha convicção daquilo que os seus olhos humanos não podem ver, é o que Deus tem o poder para fazer na tua vida. O que os olhos não vê, isso sim é eterno, isso sim vai acontecer, a fé genuína no Senhor Jesus. Porém, aqui nesse texto, nós encontramos Naamã com toda a sua riqueza, com toda o seu conhecimento. A Síria, ninguém poderia resolver o problema de Naamã. Ele era leproso. E há uma frase que diz que você conhece um homem quando você o dá o poder. Você vai descobrir quem é aquele homem, quem é aquela mulher. Naamã, você vai lendo os textos, você percebe que ele está indignado com o tratamento que o profeta Eliseu fez. Ele está aborrecido. Ele diz aqui no texto, não, eu estou aqui voltando decepcionado para a Síria, porque eu pensei comigo que o profeta Eliseu iria se colocar de pé, iria clamar ao Senhor, seu Deus, o Deus de Israel, ele iria impor as mãos sobre a enfermidade e eu ficaria curado. Porém, eu aprendo, como é o título dessa mensagem, que o caminho quem escolhe é Deus. A forma que Deus vai me abençoar, quem escolhe é Ele. Quem vai fazer é Ele. E o princípio que estabelecido por Deus, que para alcançar a bênção, para que eu venha alcançar a promessa, é eu obedecer à voz do Senhor. É eu compreender a vontade de Deus. Aonde Paulo, ele diz que eu preciso conhecer qual é a boa, perfeita e a vontade agradável de Deus. Eu preciso saber que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Naamã, ele está indignado. Naamã, ele é um homem com o poder, um homem acostumado a ter tudo na hora que ele estalasse o dedo. Já viu isso? A pessoa, quando ele está com muita autoridade, muito poder, ele age assim. Ele passa por cima das regras. Não existem regras para ele. Ele passa por cima das pessoas. Se ele vai em uma concessionária, ele escolhe o carro, ele escolhe a cor, ele passa por cima das leis, ele não obedece. Naamã, ele é uma pessoa assim, ele demonstra aqui nesse texto, uma pessoa orgulhosa, ele demonstra aqui uma prepotência, ele demonstra aqui que ele não gosta de esperar. Ele demonstra que ele quer que tudo venha a ser feito da maneira que ele quer. E aplicando isso nas nossas vidas, nós que estamos nessa caminhada cristã, uma caminhada cheia de obstáculos, e você precisa entender isso, que a caminhada cristã, ela é cheia de desafios, cheia de obstáculos que você precisa vencê-los, cheia de obstáculos que parece que aos olhos humanos é impossível você ultrapassar, vencer esses obstáculos. E a nossa caminhada cristã, ela depende do nosso conhecimento nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. Precisa haver uma transformação na vida do homem. O atleta, para vencer os obstáculos, ele se prepara.
E nós, como cristãos, nessa caminhada cristã, cheia de desafios e obstáculos, eu preciso me preparar na palavra de Deus. Eu preciso compreender e entender, presbítero Luiz, que os obstáculos, na medida que eu me aprofundo em Cristo, eles irão aumentar na minha frente. A situação vai ficar um pouco mais difícil à frente, mas há uma recompensa para aqueles que realmente estão convictos, realmente não vão tirar a mão do arado, realmente estão olhando para frente, porque eles sabem que há uma recompensa, que é a coroa, que é a vida eterna. Aleluia. Eu preciso compreender que a caminhada cristã, ela é de desafios. E por isso eu preciso me apegar a este Deus. Eu preciso me lançar aos pés dele. A caminhada é uma caminhada que eu muitas das vezes não vou compreender. Eu não vou entender o caminho o qual Deus está me conduzindo. A caminhada cristã, em muitos momentos, Deus não vai se revelar a você. Olha para o teu irmão e diga para ele: Deus não vai se revelar. Meu amado irmão, se você não entender isso, você vai ficar puxando o cabelo. Você vai ficar desequilibrado, você vai querer resposta e não vai ter resposta. Porque os caminhos do Senhor, é Ele que vai escolher os caminhos para você. E quando eu olho para esse texto, eu olho para Naamã, eu olho para situações, hoje em dia, pessoas que vivem como Naamã, interiormente leprosas, espiritualmente leprosas, pessoas que elas estão, deixa eu fazer uma aplicação entre parênteses aqui, abrir um parênteses aqui, pessoas que às vezes estão dentro das igrejas, entende isso? E elas estão servindo, estão na caminhada cristã, estão adorando, estão servindo, mas elas querem que tudo venha a ser feito do jeito delas. Vão se decepcionar. Olha para o seu irmão e diga para ele: vai haver decepção. Isaías escreve, o profeta messiânico, que os pensamentos de Deus, Jeremias escreve, que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus pensamentos. Que os projetos de Deus são maiores do que os meus, como o céu está acima da terra. E que Deus sabe o que é melhor para mim. Se os pensamentos de Deus é pensamento de bênção e não de destruição, não de derrota, eu preciso entender e compreender e descansar diante desse Deus. Eu preciso não ficar me debatendo diante da situação, irmão. Eu quero nessa noite que você entenda o que Deus ele quer falar conosco. Continuar se debatendo em uma situação é loucura. Continuar insistindo e colocando Deus contra a parede é loucura. É Deus que vai escolher o caminho. E que o caminho que Ele escolher, Ele vai garantir a tua vitória. Ele vai garantir a tua vitória. E eu fecho parênteses. Naamã, ele é essa pessoa que ele quer tudo do jeito dela. E isso é ruim. Olha para o teu irmão e diga para ele: isso é ruim. Isso é ruim. Já viu aquela criança? Já viu criança pirracenta, que espernia no chão? Já viu criança assim? Ela deita no chão e ela rola no chão. Ela pega uma pirraça, não é assim? E o pai, entendendo que aquilo é uma pirraça, ele não dá.
Ele não dá. Aí que ele não dá mesmo. Não é assim? Que é o correto. Aí que ele não vai dar mesmo. Você, você está pegando pirraça? Então você não vai receber. Você não vai receber. E não adianta a gente pegar pirraça. Ah, Senhor, é o seguinte. Se o Senhor não fizer tanto tempo, sei não, hein? O Senhor sabe que eu sou fraco. Às vezes a pessoa diz assim, não é verdade? O Senhor sabe que a carne é fraca. Se o Senhor não arrumar logo uma Rebeca para mim, sei não, hein? Eu vou dar o meu jeito. E aí, é loucura. É querer colocar Deus contra a parede. É arrumar problema. É buscar o problema. É correr atrás do problema. Pegar pirraça, irmão, não adianta. Eu tenho que ter a convicção de que Deus, Ele tem o melhor para mim. Naamã foi mencionado no Evangelho de Lucas 4, verso de número 25, 26, 27 em diante. Jesus, ele menciona a respeito da viúva de Sarepta, no período de Elias. Jesus está mencionando e dizendo assim, no período do profeta Elias, por acaso só havia uma viúva ali naquela cidade? Jesus está dizendo, não, mas havia uma viúva em que o Senhor, que Deus enviou um profeta na casa dela, que era a viúva de Sarepta, em um período de fome de 3 anos e meio. Olha o caminho de Deus. Deus tira Elias perto do ribeiro, o corvo tinha tratado dele, alimentado ele, o ribeiro seca, e Deus fala assim, eu já providenciei para você alguém que vai cuidar de você. E quando ele chega lá, é uma viúva, com um menino, catando graveto, irmão. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, o caminho de Deus é diferente. Mas se ele disse para você ir, pode ir, ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Jesus continua dizendo que, e o que aconteceu? Aconteceu que naquele período, aquela mulher foi grandemente abençoada, porque ela recebeu o profeta Elias. Houve a multiplicação. Eles comeram. Seca, mas ela teve o cuidado de Deus. Aí Jesus continua dizendo e falando o quê? No período, na época de Naamã, o Ciro, havia outros leprosos em Israel, em Jerusalém. Porém, nem todos foram curados. Mas o Naamã, o Ciro, foi curado. Jesus menciona ele. Jesus está dizendo, olha, no período de Eliseu, havia outros leprosos. E Naamã ficou na história. Olha para o teu irmão, diga para ele assim, quando eu obedeço, eu entro para a história. Quando eu entendo o chamado de Deus, eu entro para a história. Qual é o chamado de Deus? O chamado de Deus não é de pôr você no outdoor, porque no outdoor só fica ele. O chamado de Deus para a sua vida é que você venha ser anônimo, mas que venha ser cheio da graça do Senhor. O segredo do Senhor é esse. Desconhecidos que fizeram excelentes e maravilhosas obras. Nós não podemos nos exceder e queremos ser como Naamã, como homem natural, irmão. Não, eu quero estátua, eu quero posição. Isso não traz vida eterna. Vida eterna traz aos pés do Senhor Jesus. Vida eterna traz nos santificando e buscando a face desse Deus. Vida eterna só vem através de vida, compromisso com Deus. Não está. Zaqueu, quando compreende, ele diz, eu vou dar 4 vezes tudo que eu roubei, eu mudo o meu negócio aqui, porque se eu fiz, eu vou devolver, eu não quero mais.
Porque quando nós entendemos o propósito de Deus, irmão, tudo muda na nossa vida. Tudo muda na vida de um cristão, irmão. Você fica, na verdade, você fica envergonhado consigo mesmo. Já ficou envergonhado com você mesmo? Já ficou com alguma situação que você mesmo fez, você fica? Você fica envergonhado por atitudes que você no passado tomou. Com coisas que você agiu. Mas hoje você não faz mais. Porque você entendeu. Você compreendeu que o único jeito de agradar a Deus é me humilhando, porque Ele de certo vai me exaltar. É compreendendo e entendendo que o Evangelho não é dos fortes, é dos fracos. Não é dos sábios, é dos loucos. Não é dos que são, é dos que não são. Por isso que Paulo ele fala assim: irmãos, nós precisamos compreender o chamado de Deus. Eu te digo uma coisa, você vai sofrer menos. Olha para o seu irmão e diga para ele: você vai sofrer menos quando você entender o chamado de Deus na tua vida. Quando você parar de se debater e pegar pirraça. Quando você parar de querer agir por conta própria. Quando você realmente entender que você não pode tomar as suas decisões de qualquer maneira. Que existe um Deus que está acima. Um Deus que é o seu Senhor. Porque a Bíblia nos diz que nós somos escravos dele. Ele nos comprou. E uma vez que Ele compra, quem manda é Ele. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: eu sei que pode ser difícil, irmão. Mas ser escravo do Senhor todo onipotente, soberano, eterno, é maravilhoso. Aleluia. É maravilhoso. É maravilhoso. Então preciso entender o chamado, compreender o que Deus tem para a minha vida. São coisas, são caminhos que Ele vai me conduzir, irmão Rodrigo, que o homem natural não vai aceitar. Não vai. Não vai compreender. Por isso que Paulo diz que as coisas espirituais são compreendidas por aqueles que são espirituais. Aquele que não tem os olhos espirituais, ele não vai compreender. Você vai falar com ele, ele vai rir de você. Ele vai falar que você está com problema mental. Ele vai dizer que você, depois que começou a ler as Escrituras, a Bíblia Sagrada, você ficou meio lelé da cabeça. Você perdeu o sentido. Você abandona, você faz tanta coisa. Isso é loucura. E não é. Um exemplo é Abraão. Será que nós, um homem espiritual, em que Deus chega para ele e diz: sai da cidade, sai da tua terra. Ele está dizendo, sabe o quê? Vou explicar. Você já sabe, você é inteligente. Sai de Nova York, deixa os parentes, deixa o conforto, deixa o trabalho, deixa o dinheiro, deixa a piscina, deixa tudo que você tem aqui, deixa e vem comigo para um lugar que eu vou te mostrar. Mas Nova York seria a última cidade, a penúltima cidade, porque a última cidade era Harã, aonde ele sai da Mesopotâmia e vai para Harã, onde o pai dele, Terá, morre. Depois de Harã, é deserto. É deserto. Não tem nada. Não há mais povos. Não há mais segurança. Não há mais tenda. Não há mais recurso. Não há mais conforto. Não há mais um restaurante. Não há mais uma adega. Não há mais lugar onde comprar um remédio. Não há mais nada. E Abraão, ele diz o quê? Estou indo. Estou indo. Abraão, sai, deixa tudo e vem. Irmão, Abraão, ele troca, ele deixa o que os olhos viam, o que ele apalpava, para ele ir atrás de uma promessa de Deus. De uma promessa do soberano. Se você está esperando
para fazer mais para Deus, você está esperando em ver, você não vai conseguir ver. Porque a dimensão do que Deus tem, nós somos incapazes de ver. Ele vai nos mostrando. Ele vai nos mostrando. Na medida que eu vou confiando, Ele vai se revelando. Na medida que eu vou confiando, dando meus passos em direção a Ele, Ele vai desenrolando o manto. Ele vai abrindo o rolo. Ele vai dizendo, agora você pode alimentar disso. É por isso que Paulo ele diz o que aos Coríntios. Ele diz, não posso falar convosco como espirituais, porque carnais sois vós. Porque há confusão, contenda no meio de vós. Vou falar com vocês como meninos, porque parece que não saíram do leite ainda. Estão aí. E Paulo ele diz, olha, houve um tempo que eu era menino, mas eu cresci, e agora eu não vou agir mais como menino, porque agora o teu alimento é sólido, é diferente. E nós precisamos entender e compreender que Deus ele vai se revelando a mim na medida que eu vou me entregando a Ele. Olha para o teu irmão e diga para ele, você está entendendo isso? Não é Deus fazer para depois eu fazer. Não. É engano, não é isso. Eu faço e Deus responde. Eu caminho e Deus derruba o adversário. Aleluias. Eu pego a pedra afunda, mas quem derruba e dá a vitória é o Senhor. Aleluia. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que o soldado prepara para a guerra, o cavalo se prepara para a guerra, mas a vitória vem é do Senhor. É o Senhor que está no controle de todas as coisas. Eu preciso confiar no Senhor, porque Ele vai se revelar a mim na medida que eu tiver a minha consciência, na medida que eu estiver preparado para receber esse contato com Ele. Experiência de andar sobre as águas. Na medida que eu compreender, eu vou ter mais experiências com Deus. Na medida que eu me entregar, eu vou ter mais experiências com Deus. Segundo exemplo, Moisés. Moisés, Deus chama ele como o libertador da nação. 400 anos de escravidão. E agora Deus chama aquele homem e diz para ele, olha, eu me revelei a ti na sarça ardendo em fogo, em chamas. E eu quero que você seja o libertador do meu povo. Eu quero que você volte para o Egito. Você saiu correndo, fugindo lá, fugitivo do Egito, mas você vai voltar para lá, porque eu tenho um projeto na tua vida. Moisés ele volta. Ele chega lá, ele vai enfrentar Faraó, ele vai enfrentar o próprio povo. O povo não está dando crédito, mas Deus prometeu, ele está obedecendo. E a Bíblia nos diz que depois da última praga, que foi a morte dos primogênitos, Faraó então liberta. Faraó permite que o povo regresse, que o povo vá embora, para o povo adorar a Deus. Vá para onde vocês quiserem, mas saia da nossa terra. E o povo sai. E qual é o caminho que Deus levou eles? Lá em Êxodo diz as Escrituras que Deus não os levou para um caminho mais próximo, mas para um caminho mais distante. Creio que Êxodo capítulo de número 13. Deus não os conduziu pelo caminho mais próximo, 15, 14 dias, como eles costumam dizer. Mas não, Deus os conduz dizendo, vem comigo. Quando a nuvem mover, quando a nuvem caminhar, vocês caminham. Vocês começam a andar, começam a seguir a nuvem, começam a andar, porque eu vou direcionar vocês. O meu caminho, eu que vou traçar. O caminho de vocês vai ser traçado por mim, pelo Senhor. E a Bíblia diz o quê? Aonde deu esse caminho? O caminho, irmão, que deu diante do Mar Vermelho. Um caminho difícil. Um caminho que não tinha nada a ver. Um caminho que parece que confundiu. O GPS ficou doido. Hã? Não é esse caminho. Quantos aqui já brigou com o GPS do carro? Pastora Linda ama o GPS.
briga com o GPS. Está errada. Está errado. Parece que o negócio, o caminho, não tem nada a ver. E manda você para cá, e manda você para cá. E eu vejo o povo de Israel, e é para cá. E não, agora é para lá, mas parece que eu já passei aqui. Não, mas é aí de novo. E vai caminhando. E o povo chegou de frente ao Mar Vermelho. E a geografia mostra que é uma montanha imensa à direita, uma outra montanha à esquerda, o Mar Vermelho à frente, e Faraó vindo atrás, irmão. O inimigo vindo atrás, e talvez por algum momento, como diz o texto em Êxodo, o povo olhou e disse: tu Moisés, você te pega, Moisés. Não é assim? É assim que acontece hoje. Deu errado por causa de você. Os murmuradores, o pastor ali estava falando aqui hoje. Tá vendo? Nem esperou. Só dele ouviu o barulho. E está dizendo: Faraó está vindo. Aí o outro já está dizendo: eu me entrego. Já viu aquilo? Eu me entrego. Eu já estou aqui hoje. Não, eu nem conheço esse cara. Eles estão me obrigando a estar junto. Eles estão me obrigando a andar. Irmão, a Bíblia nos fala que a situação era contrária, a situação era difícil, mas olha para o teu irmão e diga para ele: é aí que está o segredo. Ninguém te falou que o negócio vai ser fácil. Ninguém falou. Deus vai provar, Deus prova. Como a Bíblia fala que o ourives prova o ouro, Deus prova o seu servo. E eu estou com desejo de pregar essa mensagem, esse texto. Porque eu estava olhando e dizendo, da mesma forma, o texto de Malaquias diz que o Senhor se assenta como um fundidor e ele fica com fogo, queimando a prata para arrancar a escória, para limpar, e ele não tira os olhos. Ele diz: enquanto eu não ver o meu brilho nessa prata, ela não fica boa. Eita glória! Olha para o teu irmão e diga para esse irmão: você é prata. Você é prata. E o ourives, ele fica com fogo assim, irmão, ó. Ele fica assim, ele não pode mover, ele fica assim. E o fogo, enquanto não separa a escória, enquanto ele não vê o brilho dele ali, ela não ficou boa. É por isso que nós temos que ter a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Davi tinha um coração igual de Deus, segundo o coração de Deus. Eu preciso entender, eu preciso compreender que a situação fica difícil é para Deus operar um milagre na nossa vida. Senão não tem graça, irmão. Deus é campeão. Deus nunca perdeu. Então eu penso assim que Deus dá um gostinho assim, eu preciso tratar com meu filho. Mas eu também vou deixar o adversário perseguir ele. Vou deixar para ele aprender. Vou deixar para ele tirar lições. Eu preciso trabalhar na vida dele. Eu preciso. E às vezes o crente ele fica, não quer passar por prova. E mas que prova, e que problema, e que o trem não muda, e a porta fechou, e que o menino está mais rebelde, e que não sei o que tem. Irmão, põe o joelho no chão, fala com o Senhor e diz: Senhor, eu me lanço aos seus pés, eu vou para a olaria, eu sou prata. Ah, Senhor, tu queres? Põe o fogo, aumenta o fogo, porque eu quero ter o teu brilho logo, Senhor. Aprende a lidar com a situação. Não desespera, porque não adianta. Não desespera, irmão. Confia naquele que te chamou. Não se desespere. Não se desespere, mas creia. Deus fala a Jare: crê somente, creia. Não escute a palavra de desânimo. Faça-se surdo diante de palavras enganosas. Faça-se surdo diante de palavras desanimadoras. Não escute. De murmuradores, faça-se surdo. Não dê atenção. A Bíblia nos diz o quê? Que o povo veio, Moisés clamou, Deus me deu essa mensagem na quarta-feira aqui no púlpito. Na quarta-feira. Eu estava pregando e foi um culto maravilhoso. E Deus falou no meu coração: o caminho quem escolhe sou eu. E eu, tá bom, eu anoto. Amém, Jesus, aleluia. E é para mim.
Porque primeiro ela é para mim. Depois eu repasso para você. Primeiro eu vou esmiuçar ela. Eu vou aguentar ela. Depois eu passo para você mais macio, mais tranquila, né? E o negócio apertou e muitos queriam desanimar, desistir. E então Moisés clama ao Senhor e Deus disse para ele: por que clamas a mim, rapaz? Já te disse, te chamei. Diga ao povo que marche. O mar vai se abrir. Eu estou no controle. Eu estou no controle, Moisés. Eu te chamei. Eu estou no controle. Olha para o teu irmão, digo para ele: aquilo que Deus já te deu, aquilo que Deus já te entregou, ele não adianta orar por aquilo. Ele já te deu. Ele já te deu autoridade. Você está querendo o que mais? Você está querendo mais o quê? Se Deus já falou que você dobra o seu joelho, você é autoridade no teu lar, na tua casa, clame, fale, expulsa o demônio, começa a reivindicar a tua vitória, reivindica a tua bênção, põe o teu filho, a tua filha, o teu casamento, coloca no altar do Senhor e diz: eu rejeito e não aceito nenhuma acusação contra a minha casa, a minha vida. Você pode, você tem poder. Olha para o teu irmão e diga para ele: o Senhor já te deu. E Deus ali opera um grande milagre. Deus opera no meio da adversidade, no meio do caminho adverso, que às vezes eu não consigo enxergar, que às vezes eu não consigo ver, que às vezes eu estou indo, e muito crente chega e diz: sabe o que? Eu vou voltar para trás, eu vou recuar, sabe por quê? Porque esse caminho não tem condição desse caminho ser o caminho de Deus. O caminho não vai ser rosa. Não, o caminho vai ser de luta. Você vai ter luta, mas o Senhor é contigo. Glória a Deus. O Senhor não te desampara, irmãos. Se você olhar para trás, é igual algumas frases que eles colocam, que eu amo as frases boas, bíblicas, você vai perceber que a tua alegria, a tua vitória, você olhando para trás, são as lutas que você já venceu. Você olha assim e diz: uau, eu venci aquela parada, foi pesada, e eu estou aqui de pé, aleluia, glória a Deus. Você olha para outra: nossa, eu lembro também aquela quando eu estava no olho do furacão, o Senhor enviou alguém e ele me tirou de lá, aleluia. Não é assim, você olha e diz: uau, Deus é comigo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então olhe dessa forma. Não se desanime. Não desespere. Não queira compreender todas as coisas, os caminhos, todos os sentidos das coisas. Mas por quê? Parecemos às vezes menino. Mas por quê? Para quê? Como é que é? Então, não. Deus, tu sabe todas as coisas. Tu está no controle de todas as coisas. Eu não sei o porquê estou enfrentando isso, estou passando isso. Eu sei de uma coisa: eu estava leproso e o Senhor começou a trabalhar na minha vida. O Senhor começou a me limpar, o Senhor começou a me purificar. E no momento que eu aceito essa purificação, eu fico livre da lepra. Glória a Deus. É assim que funciona. Não é questionando, não é indagando, não é dizendo eu quero assim, eu quero assado. Porque às vezes nós pegamos algum texto e dizemos: mas Deus mandou eu reivindicar. Reivindicar é uma coisa. Exigir, colocar certas condições, não. Deus sabe o que é melhor. Deus compreende o que é melhor. Ele sabe de todas as coisas. E o outro exemplo que eu quero finalizar é de Jesus. A Bíblia nos fala que o Senhor se despiu da sua glória, se humilhou para agradar o Pai. O Pai traçou o caminho do Filho. Desde a fundação do mundo, Deus traçou o plano da salvação. Desde o princípio, Deus traçou o plano da salvação. E o plano era que o Filho fosse à cruz. E o Filho se apresentou e dizendo: eu vou, meu Pai, cumprir o plano da salvação. E quando Jesus estava na terra, e nós sabemos que a situação foi mar de rosa, não é?
Foi uma maravilha. Ele não levou nem uma chicotada. Não. Ele foi maltratado, humilhado, foi moído, como diz o profeta Isaías. Moeram o mestre, chicotearam, cuspiram em seu rosto, humilharam ele. Ele se despiu da glória, ele se humilhou, ele tomou forma de servo, tomou forma de homem. Ele fez tudo para que o plano da salvação, o caminho qual Deus, o Pai, traçou para ele, ele disse: eu vou nesse caminho. Eu não quero um atalho. Arruma um jeitinho aqui. Não, por esse caminho não dá. É difícil demais ser crente. Amados irmãos, ser cristão é um privilégio. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga: é um privilégio. Se não é para você, precisa ser. Precisa ser um privilégio. Glória a Deus. Aleluia. Precisa saber que nós estamos aqui servindo a um Deus que é poderoso. Mateus capítulo de número 26, verso de número 39, Jesus está no Getsemane e ele diz o quê? Pai, se possível, passe de mim neste cálice, todavia não seja como eu quero. Jesus, como homem, ele se apresenta, o caminho é difícil, mas ele diz: não muda o caminho. Seja como o Senhor deseja. Seja como o Senhor traçou. Às vezes nós clamamos, irmãos. Às vezes nós falamos bobagem. Às vezes nós chegamos diante do Senhor: Senhor, muda. Eu não quero isso. Muda assim, muda aqui, muda ali. Irmão, Deus, Ele quer aprimorar você. Ele quer que você passe por esse caminho. Mas passou? Passa por esse caminho, dando glória a Deus, com Jesus do lado. Passa nesse caminho, porque lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Passa por ele dando glória a Deus. Passa com ele com alegria. Não seja como eu desejo, mas como o Senhor deseja. Fale com o Senhor. Senhor, seja como o Senhor deseja. Seja como o Senhor deseja. Eu preciso me dobrar. O que Naamã precisava era reconhecer e se dobrar, se lançar aos pés, deixar o orgulho de lado e lançar aos pés do Senhor Jesus. Para que a cura aconteça, eu preciso obedecer. Para que a restituição aconteça, eu preciso me humilhar. Para que a restauração venha, eu preciso reconhecer que só o Senhor pode. Que só o Senhor tem o poder. Reconhecimento, restauração, restituição, milagre. O texto nos diz o quê? Que quando Naamã ele diz: tá bom, eu entendo agora. Eu entendo, eu compreendo. Os servos dele diz para ele: ei, meu pai, meu senhor, se o profeta tivesse dito uma coisa difícil, não faria. Ele está dizendo para você tomar um banho no Rio Jordão. Tome o banho, aceite. Não tem que ser do seu jeito, irmão. Não pense você que as coisas têm que funcionar do seu jeito, da sua maneira. Não, não é assim que Deus trabalha. Não é forçando situações. A Bíblia nos fala que o que é de Deus flui, irmão. Ele caminha. Não fique triste, aborrecido, se você fala de Jesus e aquela pessoa não aceita. É pelo poder do Espírito Santo. Você continue falando, continue anunciando com amor, com carinho. Mas, irmão, é algo que está limitado para você. Você não pode colocar Jesus dentro do coração dele. Ele tem que abrir a boca e confessar que só o Senhor é Deus. Não há outro meio. Ele tem que aceitar. Naamã aceitou. A lepra só vai embora quando eu confesso. A lepra só vai embora quando eu aceito. A lepra só vai embora quando eu me curvo nos pés do Senhor. A lepra só vai embora quando eu deixo o meu orgulho de lado. A lepra só vai embora quando eu passo a ouvir a voz de Deus. Naamã deu 7 mergulhos. O primeiro mergulho, o mergulho de aprender a ouvir e dar valor. Primeiro mergulho,
aprender a ouvir e dar valor. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus e não dão valor, não dão crédito. É por isso que o profeta ele diz o quê? Quem nos irá dar valor? Quem irá nos ouvir? Quem vai dar valor